noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 23 de agosto, com o tema: quando você para de servir, sua visão muda. É verdade, meu amigo e minha amiga, quando você para de servir, a sua visão muda. Quantas pessoas, pastora Rose, você que está presente, você que está online nos acompanhando, quantos servos eles passaram a olhar a obra de Deus com uma ótica totalmente diferente quando eles não deixaram mais o seu coração servir aos princípios da vontade de Deus. Quantas pessoas que hoje estão apagadas, estão sem o desejo de servir. Olha o que está escrito aqui no site de domingo, aonde nós vamos acompanhar essa mensagem. Amém? Amém. Amém. Diz assim, ó. Diz assim: quando você para de servir, a sua visão muda. Quem deixa de servir pode começar a enxergar diferente. Antes enxergava oportunidades. É verdade. Está escrito lá em Salmos 102. Salmos 102. Você vai entender o porquê que você muitas das vezes não consegue enxergar o desejo que outrora você tinha. Você vai entender nessa mensagem. Essa mensagem o Espírito Santo me deu quando eu ainda estava na cama, e ela veio através de uma pequena mensagem e foi criado esse estudo. Diz assim, ó: sirva ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante deles com o quê? O que é cântico, pastor? O cântico é a sua vida. A sua vida, ela tem que ser um louvor para Deus. A sua servidão, ela tem que ser um louvor para Deus. Você tem que ter prazer em estar na casa de Deus. Você tem que ter prazer em vir à casa de Deus. Você não pode vir à casa de Deus forçado. Você não pode vir à casa de Deus por uma imposição. Você não tem que vir à casa de Deus porque você está com problema. Você tem que vir com prazer. E junto desse prazer você acaba resolvendo os seus problemas. Aí diz assim, ó: existe uma mudança silenciosa que podem acontecer dentro de uma pessoa. Primeiro, ela para de servir, depois para de participar, preste atenção, para participar, em seguida começa a se envolver cada vez menos e começa a se afastar.
E curiosamente, quando menos participa, mais problema começa a enxergar. Você sabia disso? Você vê, quanto mais você se lança, menos você enxerga problema, menos você enxerga dificuldade. As dificuldades para você que se lança ao servir ao Todo-Poderoso é uma oportunidade de exercício de fé. Os problemas já não é a causa de problema, ela é uma oportunidade para você exercitar sua fé. Mas quando você menos serve, menos se dedica, você começa a ver problema. Você começa a enxergar cabelo aonde não tem cabelo. Você começa a enxergar dificuldade aonde não há dificuldade. Se você para e enxerga com a ótica de Deus, você lembra, poxa, Deus tem cuidado de mim esse tempo todo. Eu tenho 50 anos, eu tenho 30 anos e Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha família. Em um planeta onde está empesteado por demônios, em um planeta onde está empesteado por praga satânica, Deus, Ele tem me dado força para buscá-lo. Você, quando se lança para Deus, você começa a enxergar Deus em todas as coisas. Mas você, quando não se lança como se lançava, você começa a ver problema, você começa a ver rejeição, você começa a ver solidão, você começa a ver depressão, você começa a ver que Deus não está agindo na sua vida. Por quê? Porque é como a pastora Rose falou aqui, quem não trabalha, não come. O que é não comer? Não tem os privilégios do mundo vindouro, não tem os privilégios da certeza do Espírito Santo. Por quê? Porque ela deixou de trabalhar, ela deixou de fazer aquilo que ela fazia com dedicação, e ela começa a achar problema. Ela acha problema em uma toalha molhada na cama, ela acha problema em uma louça que ficou do dia para o outro, ela acha problema que a criança não foi para o colégio naquele dia, ela acha um problema porque o marido não recebeu naquele mês, ela vai ver problema em tudo. Mas ela não vê aquilo como uma oportunidade de exercício de fé. A Bíblia diz assim, ó, nós temos que desenvolver a nossa salvação. O que é a salvação? É tudo aquilo que você conquista. Tem a salvação da alma e tem a salvação de tudo aquilo que você conquista. Tudo aquilo que você conquista está sobre o seu poder e está o quê? Salvo, pessoal. Não está no seu poder? Está protegido por você. Seus filhos estão protegidos por você, então estão salvos com você. Os seus bens, eles estão protegidos por você, então está salvo por você. Então a Bíblia diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação. O que é desenvolver? É quando você aprende a se dedicar mais. Você vê, quando você se dedicava mais, você era mais alegre. Não é? Quando você pisar. Lembra? Volta lá atrás. Faz uma retrospectiva esse negócio mesmo. Vai lá atrás. Quando você, no início, pisava na massa, aquele sol quente quebrando a costela, estourando o crânio, a gente escondido debaixo de uma telha para dar uma relaxada, a gente pisando no concreto, levantando balde de concreto, o vento querendo levar o telhado e a gente com a mão estendida, tá amarrado, diabo desgraçado. Você era mais contente, era mais feliz, você tinha motivação contínua, porque você se entregava mais.
Vamos evangelizar. Sol de 40 graus, arrebentando a moringa. E tu lá se entregando. Olha, Jesus salva. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Mas você deixou de servir mais. E você passou a mudar a sua visão. Quando você olha para o seu irmão hoje, você vê problema. Mas antes você viu uma oportunidade de um abraço. Antes você viu uma oportunidade de uma conversa, de um diálogo, de um café da tarde, de um lanche. Era o dividido pão. A Bíblia diz que eles esqueciam mais e mais quando eles começaram a dividir o quê? O pão. Eles começaram a compartilhar um com os outros aquilo que tinha. Começaram a compartilhar ideias, conselhos, experiências. Por quê? Porque eles não abandonaram a servidão. Todos aqueles que abandonaram a servidão primária, eles começaram a enxergar a obra de Deus de uma outra maneira. Eles começaram a enxergar o pastor, a pastor com uma ótica errada. Eles começaram a achar que estava com problema, que estava indo muito à igreja, que não tem necessidade de ir muito à igreja. A igreja somos nós. Eu acredito que há um mal que trabalha nesse vou ver se eu posso ajudar, vou ver se eu faço essa campanha, eu vou ver se eu vou para a vigília, eu vou ver se eu consigo vigilizar, tudo eu vou ver. Vamos ver se eu consigo ir hoje ao culto. E termina não vindo. E aí como diz aqui, ó. Então começaram a se afastar e, curiosamente, quando menos participa, mais problema começa a enxergar. Aquilo que antes era uma oportunidade de ajudar, passa a parecer um problema. A pessoa que antes precisava de apoio passa a ser vista como alguém que dá trabalho. Você vê, antes você vivia Deus, envia uma pessoa para eu poder ajudar, envia uma pessoa para eu poder cuidar. Às vezes você já vinha na rua caçando alguém para poder dar uma palavra, para você convidar alguém, para você levar a mensagem de Deus. Hoje você acha um peso muito grande falar de Jesus. Hoje o pastor, ele dá uma missão para você baixar 2 vídeos longos do YouTube, fatiar ele em 10 minutos e colocar nas tuas redes sociais. Você começa a ter o questionamento. O celular não aguenta. A memória é pouca. Eu não tenho muito tempo. Por quê? Porque você perdeu o prazer. Quando você para de servir, a sua visão começa a mudar. Quando fazia vídeo de madrugada, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã fazendo Olá, minha vídeo. amiga, meu amigo, com a cara toda amassada, mas estava lá fazendo cheio de remela, mas estava ali levando uma mensagem de vida para as pessoas. Por quê? Porque tinha alegria. Só que o tempo, que é um dos maiores corretores de vida, que é o tempo, ele tirou de você esse prazer, tirou de você essa motivação. Ao ponto de pensar que está só. Você não acredita que pode ajudar ninguém. Você não acredita que tem condição de ajudar ninguém, porque a servidão foi tirada de dentro de você. Satanás, ele roubou de dentro de você esse desejo.
essa motivação, Esse cântico, né? esse louvor. A Bíblia diz assim, ó, você esquece, você já não sabe mais aonde está, porque você deixou de praticar. Ó, a Bíblia, você não sabe onde está mais, porque não praticou. Quando você pega de surpresa para dar uma palavra, você não tem aquele molejo de levar a mensagem mais. Você fica meio desconcertado. Mas quando você está em ação contínua, meu amigo, é papo. Você puxa o canivete, puxa a navalha, puxa a espada, já está pronto para levar uma palavra. Às vezes, você nem abriu a Bíblia, a palavra já está na tua boca. Por quê? Por que Deus não te dá mais? Porque você deixou de servir. Às vezes, para você gerar uma palavra, uma direção, uma pregação, você tem que ler a Bíblia, mais de 20 versículos para poder completar um discurso. Porque o Espírito Santo, ele não consegue derramar sobre você mais a mensagem. A Bíblia diz assim, ó, aquele que crê no Senhor Jesus será, do seu interior fluirão rios. Já ouvi hoje. É a palavra. Você, quando está em Cristo, Cristo está em você, você não tem dificuldade, você sempre vai ter uma palavra, uma mensagem certa para o necessitado. Porque você está servindo. Aí diz mais assim, ó, a igreja que antes era uma família, passa a ser vista apenas pelas suas imperfeições. Gente, Deus não quer que eu sirva em um lugar assim. Deus quer um lugar melhor para mim. Gente, essa poeira está me fazendo mal. Mas antes a poeira subia, ela alegre, contente, e olha, os pés tudo cheio de poeira, mas ela é como o Simão, se eu não me engano, é o leproso, que Jesus foi na casa dele. O cara ainda era chamado de leproso. Por que Simão o leproso? Aí aquela mulher, quando ela derramou o trabalho dela aos pés de Jesus, para poder prepará-lo, derramou sobre Jesus aquele bálsamo caríssimo. Os discípulos, que desperdício. Gente, ele botou 100 reais de oferta na mão. Eu não botava. Jesus falou, deixa, porque ela está me preparando para a minha morte. E ainda enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E Jesus diz para ele assim, o Simão, o leproso, cheguei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés, mas ela veio e lavou meus pés com bálsamos mais caro, o perfume mais caro que existe. E ela não enxugou com toalha, ela enxugou com os próprios cabelos. Será que você enxugaria os seus cabelos, os pés de Jesus com os seus cabelos? O que significa isso, pastor? Levar o sacrifício de Jesus na sua mente. Quando você está no Espírito, você entende cada trecho da Bíblia, o código se revela para você. O código da palavra de Deus se revela. Você consegue explicar com eloquência, mesmo pela pouca cultura,
mesmo tendo pouca formação, porque o segredo de uma formação não é nos livros somente, mas é em uma comunhão, é em numa prática contínua. Se você pratica continuamente, você se torna bom naquilo que você pratica. Você é bom em quê? Eu sou bom em pregar a palavra de Deus, pastor. Então leia a Bíblia. Você é bom em quê? Eu sou bom em louvar. Então cante, louve a Deus. Eu sou bom em convidar pessoas. Então convide pessoas. Eu sou bom em fazer a faxina da igreja. Então faça a faxina da igreja, meu amigo. Não pare a sua servidão por causa de ninguém. Não pare a sua servidão porque você foi repreendido, porque você foi chamado a atenção. Porque o diabo, ele quer que você pare. Pastor, uma pessoa viu um vídeo da Laurinha no Conectado. Aí perguntou, é aquela menina que uma vez estava louvando, colocando as bolas, um som, um calor que eu vi, e ela louvando, ela botou a câmera, ela arrumava a igreja para depois vir as crianças. Falei, essa Laurinha mesmo. Ela tá na luta, né? Por isso que ela estava sumida. Eu falei, mas agora vocês vão ver ela mais presente. Porque Deus despertou ela. O que é isso? É porque deixou de servir. E ela... Como que eu deixei de servir? Porque outras crianças vieram servir também. Mas achou que era o centro de tudo. E descobriu que nunca era o centro. Você nunca é o centro de nada. Quem é o centro é Jesus. Tudo que você fizer, Jesus ele tem que estar lá. Tudo que você praticar, Jesus tem que estar lá. Se a exaltação não é para Jesus, cedo ou tarde sua visão muda. E como é que você vai saber que sua visão mudou? Pelas obras que você pratica. Como é que tem sido as suas obras? Pastor, eu estou dando problema, eu estou xingando, eu estou fazendo coisa errada, eu estou brigando, eu estou tendo inveja, eu estou tendo ciúme. Olha, eu estou pintando 7, ainda borro 9 e cago 10. É porque você perdeu a visão de servir. A visão de servir. Quando você se entrega na servidão, os frutos da sua servidão aparecem. É a alegria, é o prazer, é o amor em dedicar. Aí diz mais: o ministério, que antes era uma oportunidade de servir a Deus, passa a ser analisado somente pelas falhas. Está muito desorganizado isto, está muito desorganizado aquilo, isso aqui era para ser melhor, isso aqui se fosse eu estaria melhor. Ela começa a ver defeito aonde não tem defeito. Ela começa a ver defeito onde não tem. A Bíblia diz que quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles não viam o quê? Defeito algum. Mas quando a Eva comeu o fruto e deu para Adão fruto, que não estava na hora de mexer naquilo, você sabe o que aconteceu? Eles começaram a achar defeito. Foi a mulher que me deu. Não, foi a serpente que me deu. E a serpente não tinha em quem botar a culpa. Estava se arrastando até o dia de hoje. Não é? Está se arrastando até o dia de hoje. Mas a culpa não é da serpente. A culpa é das nossas ambições. A culpa é dos nossos desejos. O diabo não bota dentro de nós um desejo. Ele só ativa o desejo. Porque o desejo já está em você. A Bíblia diz que lá em... Procura para mim aqui. Lá em Tiago.
sobre os desejos, sobre o mal, as paixões que o homem carrega. Você vai ver, está dentro de nós. O diabo só precisa fazer o quê? Instalar o gatilho para que você possa ser aquilo que você era antes. O Senhor Jesus, ele tem o poder de nos transformar. Nos transformar. Amém? Achou? Tiago. É Tiago? Tá lá em Tiago, que fala da malignidade que está dentro de nós, dos nossos desejos. Diz assim, ó. Cadê o Tiago, Senhor? Tiago 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15, abre aí. Tiago, cadê ele? Ele deve estar aqui. Tiago 1, 14 e 15. Sim, Senhor. Diz aí, ó. 1, 14 e 15. Bem, 12. Provações e tentações. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que ama. Coroa ela bota onde? Então é aqui que é a guerra. A sua guerra, a nossa guerra é aqui, ó. Se Satanás conseguir vencer você na sua cabeça, ele controla todo o teu corpo, controla toda a sua ação. Aí diz aí no 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai E o seduz. Viu? O diabo, ele só faz o quê? Atrai. Não, ele só fala, porque está dentro de você já isso. Ele só fala. O diabo, da mesma forma que Deus usa o poder da palavra, ele também usa o poder Da palavra. Da palavra. Quantas vezes o Satanás, ele não já botou dentro de você para você agredir alguém? Quem já aconteceu isso? Vem logo na mente de bater, de machucar, até sangrar aquela pessoa. Veio de você isso? É porque ele sabe que dentro de você tem esse desejo. Se você deixar, o gatilho é acionado. E quando o gatilho é acionado, o que acontece? Você faz. Quantas vezes você falou assim, olha, deixa eu ver ela que eu vou tirar satisfação com ela. Você vê a pastora Rose, fizeram uma calúnia dela, uma mentira dela. As pessoas falaram, quando ela passar aqui nós vamos pegar, vamos bater, vamos arrebentar ela. A pastora Rose passou lá. Aconteceu o quê? E aí, não vai pegar não? Não vai pegar não? Não, Deus é fiel, Deus vai dar conta, Deus vai fazer justiça. Dias depois, descobriram que era tudo mentira. E aí? Como é que você faz aquele gatilho ativar? É quando você também vai para cima. Como é que você impede um furor? Calmo. Vou te bater, vou te quebrar. Você está certo. Você está com razão. Por que eu estou com razão? Por que eu não... A pessoa começa a se contradizer. Por que eu estou com razão? Eu é que estou errado. E você não faz nada. Você está certo. Acabou. Você venceu o dragão ali na sua calma.
É por isso que, à medida que você serve, você vai adquirindo formação, experiência. Você vai adquirindo maturidade, habilidade. A experiência tua, ela consegue dar você percepção. Esse vento não é normal. Aí tu relaxa, que a pouco não é normal. Aí você já entra em ação. Você vê, pastor Rose, vamos orar antes. Disseram que vai vir vento? Vamos orar então antes. O vento acabou. Nem começou. Porque a gente aprendeu a intervir antes. Essa pessoa está querendo arrumar problema comigo. Eu já não passo mais ali. Eu já não me dirijo até aquela pessoa mais. Até aquele furor passar. Eu sei que aquela pessoa quer arrumar um problema comigo. O que eu vou fazer perto dela, gente? Só se você quer arrumar problema. As pessoas, elas não entendem que dentro do ser humano existe um animal feroz. Todo ser humano tem dentro dele um animal feroz. Esse animal, ele é retido pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus não consegue conter, meu amigo, quando ele sai para fora, a Deus nos acuda. Às vezes as pessoas mexem com quem ela não conhece. Tu já viu aqueles trechinhos no Kawaii que diz assim: ele mexeu com a filha de quem não era para mexer. O cara foi lá e matou todo mundo. Às vezes as pessoas, é que nem esse filme que eu vi aí, o filme Ativado, não é? Agente Kim reativado. O cara tava adormecido, mas fizeram o quê? Reativaram o cara, meu amigo Cusquedo. Ativaram ele e os 3 amigos dele. Ele acabou com tudo. Os caras acabaram com todo mundo, rapaz. Os caras acabaram tudo por causa de uma menina, cada filha dele. Mexeram com a filha dele e já era, meu amigo. O cara foi no inferno resgatar a menina. O cara acabou com 3 matas. Pacificamente. Olha, o homem era cruel. Uma habilidade tão grande. Então, nós temos que usar a nossa habilidade celestial. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas são espirituais, não são carnais. Então, se você vive em uma servidão constante, você tem discernimento constante. Você vai saber. Isso não é normal. Estou percebendo que minha mãe está querendo me tirar do espírito. Estou percebendo que o meu pai está querendo me tirar do espírito. Estou percebendo que meu marido quer me tirar do espírito. Isso é demônio. Isso é demônio. Não vai falar isso para ele. Não vai. No coração você fala, você está amarrado, Satanás. Pega aquele pedacinho de pão seco. Não tem pão, pega pedaço de papel plástico. Ele vai saber que você está mastigando ele. O que é isso que você está mastigando aí? Nada, papel. E por que você está mastigando? Porque o cão vai saber que você está mastigando ele. Você sabia que o diabo não gosta que eu ensino vocês essas estratégias? Ele não gosta. Ele não gosta. Papel, pessoal. Papel, tudo é fé. Tudo é fé, meu amigo. Aí diz aí, ó. Aí diz aí, ó. No versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, olha para mim, como é que a cobiça ela concebe? Olha para mim.
Para que uma criança nasce, precisa de quê? Hã? Você precisa fazer o quê? O sexo. E aí você vai colocar dentro da mulher a semente. E depois vai nascer. E como é que o pecado ele dá luz? Começa aqui. Não, ele nasce no pensamento. Se ele caiu aqui, já era. Você vai praticar. Ele vai dar fruto. Ele não pode cair aonde? No coração. Porque a Bíblia diz o quê? Tudo que sai da boca sai do coração. Fala. Mas isso que tu falou na mente, isso daí vai nascer uma semente, né? Primeiro vai... Não, ainda está em tentação. Na mente é tentação. Quando cai aqui, que não pode cair aqui no coração. Caiu no coração, caiu nas emoções. Caiu nas emoções, já era. Enquanto está em pensamento, se dá o nome de tentação. O diabo está tentando quebrar a barreira do espírito. Para chegar onde? Na alma. O coração é a alma. Ele tenta quebrar a barreira do espírito. O espírito, se ele não tiver alimentado... Como é que você alimenta o teu espírito? Ouvindo os discursos, porque nenhum discurso são citados diversos versículos. 10% dessas pregação você guarda ela. 10% da pregação você pode ter certeza que ela vai ficar dentro de você. E se eu tenho 7 cultos semanal e eu só venho em 2 cultos semanal, eu tenho reserva para 2 dias. Se eu venho 5 dias, eu tenho reserva para 5 dias. Aí você fala o quê? Eu vou fazer o que todo dia na igreja? Então para de comer todo dia, pô. Para de comer todo dia. Você vai começar a sentir o corpo como? Pensar menos. Comer, né? Ser animal não. É se alimentar de maneira equilibrada. Não é você comer que nem eu vejo lá o pessoal lá que eu tô vendo no Kawaii, não. A mulher tá parecendo um mundo. Aí você tá matando o seu corpo. Comer demais também mata. Você não sabia disso não? Sim. É um dos maiores pecados que ninguém fala. É um pecado que ninguém fala. E vai perder o entendimento, a intimidade com Deus. E ela vai... Você pode observar, quando você está em jejum, você pensa melhor. Fica fraquinho, mas entende melhor. Fica fraquinho, mas tem mais percepção espiritual. Agora você está com a barriga cheia, faz o quê? Toda hora bochejando. Por quê? Porque o corpo já está o quê? Pesado. E naturalmente você bloqueou o seu espírito. Amém? O jejum é uma libertação. Não é esse jejum que a gente faz não, pessoal. Isso é o 0,0 do jejum verdadeiro que tem que fazer. Nós não faz jejum verdadeiro. Nós faz o 0,0. Jejum verdadeiro é 7 dias sem comer, 3 dias sem comer. A gente simplesmente só mantém. E a gente tem que fazer. Porque se você faz um jejum de 3 horinhas, você tem que fazer praticamente o ano todo. Para que você possa chegar àquele nível de 7 dias de jejum, 40 dias de jejum. Você está entendendo? Então esse jejum que a gente faz, Deus ele é misericordioso, nos atende, mas o jejum mesmo é aquilo que a gente vê na Bíblia. Que jamais você teria coragem de fazer 40 dias sem comer, né? Não tem. 7 dias sem comer, 3 dias sem comer. Eu fiz 3 dias, meu amigo. Daniel fez de 10 também, né? 10 dias. Daniel é só legume, entendeu? Já fiz de legume. Então,
Aí diz assim, ó, no versículo 16: não se engane, perdão, 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá o quê? A luz. A pecado. Caiu no coração, pode ter certeza, cedo ou tarde aparece a gravidez. O fruto. Você pode ter feito no oculto, mas o fruto aparece. Como, pastor? Desânimo espiritual, perde a visão, não consegue mais se unir, não consegue mais ser fiel, porque você quebrou um princípio. Às vezes você pensa que quando você quebra um princípio de não devolver um voto, um dízimo, você acha que fica normal. Quebra um princípio no mundo espiritual, quebra uma regra. Existe uma regra. Olha o que diz aqui, ó. O que diz aqui no... Quer ver? Eu estava lendo esse estudo todinho pela primeira vez. Eu gosto de ler junto com vocês. Quer ver, ó? Aqui. Gálatas 6:2. Vou continuar lendo aqui mas abre em Gálatas. Aí diz assim, ó. Tiago 1:15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dará a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado consumado gera morte. Quantas pessoas, né, pastor? Ela pratica. Aquilo que ela mentalizou, ela vai lá e faz. Ela olha aquela mulher assim, é mais ou menos assim, ó. Olha aquela mulher, olha que mulher. A mulher só precisa dar uma oportunidade. Guardou na mente. Foi embora, nada aconteceu. De novo. Guardou na mente, foi embora, nada aconteceu. Naquele dia você só não olha mais, você já bom dia! Bom dia. E foi embora. Bom dia! Bom dia. E foi embora. Ai, que delícia. Qual o seu nome? Você. Que delícia! E foi embora. E daqui a pouco Eu só aqui. tocou, já era, meu amigo. Vai levar para a morte. Tocou, leva para a morte. Tá com matador. E já era. Depois que consumou, enquanto está consumando, você perde a razão. Você perde toda a percepção. Porque o prazer da sedução é tão grande que você não lembra de nada. Mas depois do ato é que vem o pensamento da... Aí Satanás abre logo a mente, logo fala assim: agora vai aí, desgraçado, morre aí. Meu Deus, eu pequei, perdi tudo, vou ter que começar tudo de novo. Como é que eu vou falar pra minha mulher que eu traí ela? Como é que eu vou falar pro meu marido? Meu Deus do céu! Como é que eu vou falar pro pastor que eu me masturbei de novo? Meu Deus! Como é que eu vou falar? Meu Deus do céu, eu tô vendo pornografia e agora? Te deixa ali um balaio de gato terrível. Mete o pé, né, pastor? Ele mete o pé. A sedução, ele já seduziu só na palavra. Como é que é? Linda, Obrigada. maravilhosa, Ai, sério? cheirosa, gostosa. E já era. Não marcou encontro. Já foi. Caiu na boca do matador. E você deixou um problema no mundo espiritual. E às vezes não é nem assim, é na internet mesmo. Manda uma fotinha. Porque a energia que abre o mundo espiritual, muitas das vezes você não precisa nem usar o corpo. Só ver. Só ver. Quando você está olhando ali a pornografia ali, já foi. Você abriu um portal. Verdade, pastor. Abriu um portal. E está aberto esse portal. E se uma porta está aberta, a tendência é alguma coisa Verdade.
e outra coisa sai. Entra um e sai outro. Entra o Espírito Santo e sai o Espírito Santo e entra o cão. É assim que funciona, meu amigo. Olha o que diz aí, ó, Gálatas. Olha aí, ó. Gálatas 6:2. Levai a carga uns, assim cumpris o quê? A lei de Cristo. E quando tu quebra uma lei? Quando você comete um pecado, você quebrou uma lei. Eu estou com um estudo, que não é um estudo, pastora Rosa, é um livro. 100 capítulos sobre o pecado. Todo tipo de pecado. Não falei para você que eu ia trazer a mensagem do pecado do corpo, da alma e do espírito? É um livro, meu amigo, se transformou. É um livro. Então, às vezes você pensa que uma infidelidadezinha é normal. Ah, eu não dei hoje, amanhã eu dou, outro mês eu dou. Você já deixou um problema. E muitos pregadores estão pregando aí que não acontece nada. Não tem esse negócio de devorador não. Isso era no tempos antigos. Vai lá, meu amigo, fica à vontade. O maior sinal que não estou mais voltar. Fica, isso aí. Pra você ouvir a palavra desses camaradas, você tem que primeiro dar uma olhada na vida desses caras. Às vezes não está nem mais com a esposa, com o esposo. Pastora, às vezes eles conhecem a vida do seu pastor, a caminhada do seu pastor, a luta do seu pastor, a dificuldade do seu pastor, mas dá ouvido a pessoas que ela nem sabe quem é na internet. O cara falou que não precisa devolver o dízimo, que nada, paga o seu aluguel, não dizima nada, Deus entende. Ele entende sim, depois você vai ver as consequências. Aí depois você vai ver as consequências. Ele está falando aquilo ali porque ele não precisa disso. Pastor, quando começa a falar que não precisa devolver dízimo, que não tem que dar oferta, é porque ele tem recursos de outros lugares, meu amigo. Não é só isso, pastor. Ele tem recursos de outros lugares. É muitas das vezes é além, pastor, porque assim, eles começam, pastor, a pregar sobre isso. Eu falo que me mandaram até um vídeo essa semana, eu até estava conversando com o tio Inácio. A visão dele já não está mais nessa aqui não. Ele já não está mais como servo. Eles querem se opor Aí ele à vai se obra. opor à obra daquele que está começando, mas ele começou na sinceridade. Mas como ele já está com outro foco, outros propósitos, aí termina criticando aquele irmão, aquele pastor e assim diante, pastor. Então, você que tem o seu pastor prega sobre o dízimo, voto, oferta, mas você acredita no pastor da internet lá, você não sabe nem quem é? Ah, meu amigo, qual é o fruto da sua vida? Qual é o fruto da sua vida? Fala pra mim. Depois que você começou a fazer isso, qual é o fruto da sua vida? Ei, pastor, tá muito bem mal. Casamento não tá legal. 500 reais eu resolvia muitas coisas, 500 reais agora tem que ser 5 mil reais para poder resolver. Não resolve. Tô endividada, tô devendo a agiota, tô devendo a caiota, tô devendo tiota, tô devendo faiota, tô devendo geral, pastor. Isso. Já fica mudando de rua. Eu não consigo nem ter paz para andar na rua. Por quê? Porque você deixou portas abertas, você quebrou uma lei. Você quebrou uma lei. Você quebrou uma lei. Deus perdoa? Com certeza. Ele vai te perdoar na hora. Vou ser sincero, Mas o mundo espiritual não vai te perdoar, não. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Homem que não perdia uma batalha. Homem que venceu o gigante. Homem que conquistou Israel para Deus. Homem que levou o povo a cultuar a Deus. Um belo de um dia ele olhou, ele não foi trabalhar, né?
ele não foi pra guerra, né? Tava, acho que cansado. Ele olhou, viu Betsaba, uma mulher muito linda e maravilhosa no terraço. Vai buscar pra mim. O servo foi lá, buscou, o rei tá te chamando. A Bíblia diz que não teve conversa, já foi pra cama. Mas pastor, era uma mulher casada. Ele teve relação com ela, meu amigo. E ali, pã, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa gostosa. E ó, se lavou, Betsaba, tirou aquela sujeira da safadeza. Estou comigo na frente de lavador. Não, calma, foi pra casa, de boa. E pã, daqui a pouco, meses depois, tô grávida. Apareceu o fruto, fez escondido, mas apareceu o fruto do pecado. E agora? Chama Urias, manda ele vir para casa. E foi lá, chamou Urias, e Urias, eu não vou, eu tô na guerra, eu não posso abandonar a causa do meu rei, Davi, não posso, eu sou leal. E vai lá, Urias, o rei tá te chamando, e levou Urias, e o rei agora ele vai dar umazinha com a mulher dele, e vai esconder o pecado. Urias não entrou nem pela porta, ele ficou dormindo na calçada da entrada da casa. Pensando na guerra. Davi, o homem não entrou, Davi, o homem está na porta. Ai, meu Deus do céu, e o que eu vou fazer com esse homem? Manda uma carta na mão de Urias, selada, se está selada ninguém pode mexer. Bota ele na frente de batalha para ele morrer. E o general leu e botou ele na frente de batalha, matou Urias. E acabou o problema, o pecado foi escondido. Natan chega lá, Davi, meu amigo, vim tomar um café contigo. Davi, eu quero te falar uma coisa. Davi, de um homem simples, Davi. Ele tinha uma ovelhinha, Davi. Veio um homem mais poderoso, pegou a ovelhinha dele e levou a ovelhinha do homem, Davi. Quem é ele? Vamos matá-lo, vamos esquartejá-lo. Davi, esse homem é você, Davi. Você mexeu com a mulher de Urias. Você mandou matar Urias. Na mesma hora, Davi caiu de cara no chão e se arrependeu. O que Deus fez? Perdoou. Perdoou. A criança morreu. A criança morreu. Não adiantou ele jejuar, a criança morreu. E o mundo espiritual ficou aberto. Por causa daquele pecado de Davi, ele nunca teve felicidade familiar. Os filhos tentaram roubar o trono dele por causa daquele pecado. Os filhos tentaram, todos eles, roubar o trono dele. Todos eles perseguiu ele. Os seus generais traiu ele. Abisalão sacudiu todas as mulheres de Davi na frente de todo o povo. Ele botou uma cabana, todo o povo vendo, e ele, ó, sacudindo todas as mulheres dele. Davi foi um grande homem, mas Davi não teve família. Se Davi viesse pregar sobre família, ele não tinha moral para pregar. Então, às vezes, você pensa que fica, acabou, pequei, ficou por isso mesmo. O mundo espiritual, ele vai vir fazer a cobrança. E quando ele vem cobrar, será que você está pronto para suportar? Ah, já passou, tem 20 anos isso. Ah, isso foi daqui a
ano e pouco e já me arrependi. Mas Deus não pode apagar de você colher. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó: lançai as cargas uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, assim cumpris o quê? A lei. Se eu ajudo o meu irmão, eu estou cumprindo a lei. E se eu deixo de ajudar o meu irmão, eu estou deixando de cumprir a lei. Aí diz aí, ó. Não, no 16, não se engane, meus amados. Ainda nos chama de amado, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Desce do Pai das luzes, em que não há poder existente de variações ou sombra de mudança. 18. Estou lá em Tiago. 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como quem primícias de suas criaturas. É a palavra. Satanás, ó, ele fala assim: faz isso, Eu estava explicando sobre isso. faz aquilo, mata a sua mãe, Bate no seu pai. mata quando eles estiverem dormindo. Esses pensamentos, quando eles estiverem, bota alguma coisa para eles comer, ninguém vai saber, vai morrer e você vai ficar livre. Começa aonde? Faz assim. E trai mesmo. Ninguém vai saber. Ah, você sabe qual é melhor? Não trai com homem não, trai com uma mulher para ficar mais vergonhoso. Vai lá e se relaciona com outra mulher. Aí deixa mais vergonhoso para ele. Safado. Você é uma mulher de valor. Aí a boba vai lá e trai. Acha que fica tudo no mar do esquecimento. O que fica no mar do esquecimento é com Deus. Mas com você e o diabo não fica no mar do esquecimento não, meu amigo. Ele vai cobrar o que é dele. Toda dívida existe um cobrador. Você sabia disso não? Quando as pessoas devem os agiotas e é os agiotas que vai buscar, ele manda o cobrador dele, meu amigo. Tem uns agiotas que é meio sanguinário, né? Eu vi lá no Kauai, lá os caras só tapa na cara. Olha, era uma guerra. A coisa é séria. Então, quando você deixa de servir, quando você para de servir, sua visão começa a mudar. Você começa a querer novidade. Ai, está chato ficar indo para a igreja. Ah, eu quero novidade. Aí a pessoa começa a querer ir para festinhas, começa a deixar de ir para a igreja para ver série, para ver filme, novela. Às vezes está na igreja, mas está toda hora. Ela não tem prazer no culto. O culto não proporciona prazer para ela mais, toda hora. Meu Deus, está tarde. Meu Deus, já era para ter acabado isso. Já é 9 horas. Jesus. Se estiver em casa, não procura hora. Misericórdia. Está em casa, vai dormir 10 horas da manhã do dia seguinte. Mas quando está na igreja é uma guerra. Aí diz assim, ó. Só vou ler os títulos porque estourei o tempo. Quem serve, aprenda. Quem serve,
aprende a valorizar o trabalho dos outros. Reconhece problema, não é errado. Reconhecer problema não é errado. É fácil criticar uma casa que você não ajuda a construir. É que nem aqui, as pessoas criticam isso, criticam aquilo, mas eles não estão aqui trabalhando com a gente. Ele não está aqui trabalhando e vendo a dificuldade que é. E nem opinião estamos pedindo. Nós não estamos pedindo opinião. A pessoa, quando ela deixa de servir, a visão dela muda, ela não consegue ver as dificuldades que a obra tem. Ela não consegue ver a necessidade que a obra tem. Ela não consegue mais entender o clamor do pastor pedindo ajuda. Ela não... Se o pastor não falar assim, traz para mim alguma coisa para comer, ela não traz. Ela não tem sensibilidade. O pastor tem que repetir 3 vezes. Tem como você trazer uma bala para mim? Tem como você trazer um doce para mim? Ela não tem aquela sensibilidade assim. Vou levar para o meu pastor. Antigamente é assim, né? Vou levar um pedaço de bolo para o meu pastor, para minha pastora, para o meu bispo. Às vezes o bispo não vai nem comer, mas ele recebeu. Deus não vai comer o seu dízimo, mas ele recebe. O pastor vai usar ele, mas Deus vai receber seu dízimo, vai receber sua oferta. Você está entendendo? Então, a pessoa ela perde esse prazer. Ela não consegue mais dividir. A Bíblia diz que os novos cristãos, eles dividiam tudo entre si. E a pessoa ela começa a mudar a ótica do seu ensinamento. Amém? Amém? Até aqui o Espírito Santo nos ajudou. Se eu fosse você, calma aí, eu ia lá no site de quarta-feira e lia esse tema todo, porque eu li, eu só consegui ler o início. Lê que você vai entender o que é. Quando você para de servir, sua visão muda. Palma para Jesus.